Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalo. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando fala da realidade da sua igreja, início do seu reino, ele não fala de uma realidade ideal, perfeita, naqueles moldes idealistas que a gente muitas vezes pinta as coisas. Não imagina uma igreja recortada no corte, no tamanho do nosso perfeccionismo. Pelo contrário, ele sabe que nós somos pecadores, ele sabe que nós muitas vezes somos mais obstáculo para o Evangelho do que ajuda. Ele sabe que nós nos ofendemos muitas vezes, ofendemos e somos ofendidos, e que, portanto, nós precisamos entrar no caminho do perdão. Ele fala também de que nós temos fé, mas ainda nossa fé é muito pequena, porque não acolhe, por assim dizer, toda a grandeza do poder de Deus e da bondade de Deus e de tudo aquilo que Deus quer fazer de bom para nós. Mas muitas vezes ficamos ancorados nos nossos próprios méritos, nas nossas próprias vantagens ou desvantagens. E por isso o Evangelho não se difunde naquele ritmo que talvez fosse o desejado por Deus. Mas para isso também nós contamos com a misericórdia, porque se nós sabemos perdoar os nossos irmãos, também podemos nos apresentar diante de Deus pedindo que Ele nos perdoe, como a gente sempre faz na oração do Pai Nosso, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quer dizer, como nós já perdoamos quem nos ofendeu. Então, aqui a gente tem que entender isso. Comunidade cristã não é um lugar de pessoas perfeitas, de estátuas gregas de mármore, mas de gente de carne e osso, que deve aprender a fazer o exercício do perdão, muitas vezes, o exercício da paciência. Quando nós, muitas vezes, lembramos que não somos pacientes, no fundo a gente descobre que a paciência, ela vem da humildade. Cristo é paciente conosco porque é humilde. É aquele que, segundo a Escritura,
fica com os cabelos molhados de orvalho, porque ficou esperando a nossa porta a noite inteira. Pelo contrário, o maligno é aquele orgulhoso. Então, se você diz não para ele com firmeza, ele desaparece, porque não tem paciência. Essa é um princípio de discernimento espiritual muito importante. Às vezes a gente tem uma ideia que parece boa e sente uma pressa muito grande de implantar essa ideia, de colocá-la em ação. E a sabedoria, como a gente viu na primeira leitura, né? A sabedoria de Deus, ela nos recomenda deixar aquela ideia dormir alguns dias e depois visitar ela de novo. Se ela é de Deus, ela continua ali em pé. Se o chamado persiste no tempo, então, muito provavelmente é um chamado de Deus. Mas aquela ideia que parecia tão boa, tão brilhante, tão genial, e que depois desaparece e você diz assim, mas por que eu tive essa ideia? Ali se vê que não era uma coisa de Deus e que aquela pressa não era uma pressa de Deus, mas era uma pressa daquele espírito orgulhoso, que não sabe esperar e quer tudo para agora. Se nós somos humildes, nós também nos tornamos pacientes. E aí vem a pergunta, como ser humildes, né? Como conquistar a virtude da humildade? A maneira principal que a gente conquista a humildade, que a gente chega a ser humilde, a gente não tem que fazer muita coisa para nos tornar humilde, porque a grande via para a humildade são as humilhações. E em toda a nossa vida sofremos humilhações. E se diante das humilhações nós aprendemos a voltar à paz, a voltar à confiança em Deus, a colocar a nossa esperança nele, que é justamente o aumento da nossa fé, aí aquelas humilhações vão nos tornando humildes, vão fazendo com que a gente olhe as coisas de uma outra forma. E nada talvez nos humilhe mais do que o nosso próprio pecado. Quando nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus, nós podemos nos tornar humildes, gratos a Ele que nos salvou, que nos perdoou mais uma vez. E portanto, se a gente se torna humilde, a gente, diante do próximo, que às vezes faz coisas que a gente não gosta, a gente é capaz de dizer no nosso coração, bom, Deus teve tanta paciência comigo, por que eu não posso ter um pouquinho de paciência com meu irmão? Ele me perdoou tantas vezes, por que eu não posso perdoar um pouquinho meu irmão? Ele me aguentou, me aturou tantas vezes, por que eu não posso ter um pouquinho de capacidade de aturar, de ter paciência com meu irmão? E a paciência é aquela virtude que começa no momento em que você diz, acabou a minha paciência. É ali onde ela começa, né? A paciência ela começa onde você diz que ela acabou. Ali é o começo dela. Vamos pedir ao Senhor que nos faça ter misericórdia uns com os outros, para que nós sejamos um caminho que leve a Cristo, que não barre a Cristo diante dos pecadores, diante das pessoas cheias de misérias e imperfeições como nós também somos e que querem se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo.